Jornal O Maringá, agora aqui para falar sobre cirurgia bariátrica. Estou aqui com o Dr. Leônidas Fávero Neto. Vai estar explicando para a gente como que funciona esse processo. No Brasil, aí, em 2024, uma pesquisa foi apresentada no Congresso Internacional sobre a obesidade e 48% dos brasileiros terão obesidade até 2044 e 27% com sobrepeso, né, essas informações. Bom, nós vamos saber como funciona essas cirurgias, que o doutor gentilmente nos atende aqui no Jornal Maringá. Seja bem-vindo. Gabriel, obrigado pelo convite de estar aqui conversando contigo, falar um pouco de cirurgia bariátrica. Muita gente tem dúvida e a verdade é que quando a gente fala nesses 70% de brasileiros que terão algum grau de obesidade, mas a cirurgia bariátrica não é para todos, né? Então nós temos que definir quem é o paciente que será beneficiado com uma cirurgia bariátrica. Então, a rigor, o que hoje está normatizado pelo Conselho Federal de Medicina é que tem indicação cirúrgica todo paciente que tem um índice de massa corpórea de 35 quilos por metro quadrado. Essa é uma continha que qualquer um encontra ali na internet, mas basicamente é o peso dividido pela altura ao quadrado, né, que a gente chega nesse número. 35 quilos por metro quadrado de IMC associado a uma doença que se beneficie com a perda de peso. Um exemplo é diabetes, né, outro hipertensão arterial. Aí a gente teria uma série de doenças aqui que a gente pode depois estar falando sobre isso. Mas ou então o IMC acima de 40, né? O IMC acima de 40, aí você não precisa demonstrar uma doença associada. Esses pacientes eles têm já uma autorização para ser operados. Certo. E também a cirurgia não acontece de forma imediata. Esses pacientes eles passam por um acompanhamento até que seja definido qual é o melhor caminho. Então, depende de cada paciente ou tem uma média mais ou menos desse? O paciente precisa ter, isso está definido hoje pelos protocolos do Ministério da Saúde, que o paciente precisa ter sido acompanhado em ambulatório clínico por pelo menos 2 anos. Entendi. Porque senão, assim, a gente sabe que todo mundo quer o caminho mais curto, né? Um atalho. Sim. E operar todo mundo não é o mais adequado. Você tem muitas pessoas que, às vezes, com uma orientação, com uma supervisão, vai conseguir perder peso, não necessitando de cirurgia. Alguns não tem jeito. Alguns pacientes que têm tendência ao ganho de peso, né? E esse é um aspecto que a gente pode discutir depois também, a questão da tendência, né? Porque esse é um paciente que ele sofre muito preconceito. A ideia de que se ele quiser ele emagrece não é verdadeira. Tem paciente que faz muito esforço e não alcança esse resultado. Outros já conseguem. Então, passados 2 anos de acompanhamento, demonstrado insucesso no tratamento clínico, esse paciente passa a ter indicação cirúrgica. Entendi. Tá certo. E quais são os casos mais frequentes em Maringá e região, acima desse IMC? O que a gente encontra hoje é uma população, em média, com IMC acima de 40 quilos por metro quadrado, o que nos assusta um pouco. Quando eu comecei cirurgia bariátrica no sistema público, no SUS, nós tínhamos um perfil de uma população com índice de massa um pouco menor. Hoje a gente vê uma população com peso mais alto, né? Apesar de toda a conscientização que se tenta fazer. Talvez esse seja um aspecto que deva ser considerado pelos órgãos governamentais, de intensificar as campanhas de conscientização em relação ao perigo desses alimentos industrializados, excesso de açúcar, refrigerantes, gordura hidrogenada. Tem uma série de coisas hoje que são oferecidas desde pequeno, né, para as pessoas. E isso acaba lá no futuro tendo um impacto, um resultado ruim em relação à questão de saúde, em relação à questão do peso. E outro aspecto, que a idade também tem diminuído. Antigamente, o Gabriel é magro aqui, então ele vai entender bem. Eu também já fui bem magro, igual você, assim, né? E com o passar do tempo, há uma tendência em ganharmos peso.
Mas hoje nós verificamos nos ambulatórios muitos pacientes hoje que não chegaram nem aos 18 anos já com indicação cirúrgica. Então isso nos preocupa muito. Mas em média a gente pega o paciente, a gente acaba atendendo pacientes com IMC acima de 40, com doenças associadas. Principal, diabetes. Inclusive está sendo proposto agora que alguns tipos de diabetes sejam considerados não uma doença primária, mas obrigatoriamente uma doença secundária à obesidade. A doença primária é a própria obesidade. Então esse entendimento ele é muito importante. Você, na sua opinião, o que se deve a esse fator cada vez mais novos, assim, as pessoas? Porque cada vez mais também a sociedade busca incentivar exercício físico e tal, mas por que você acha, na sua opinião? Mas há um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente escuta falar tanto em atividade física, não é o que a gente enxerga nos lares. Os nossos jovens, eles são bastante sedentários, muito. E algumas coisas do cotidiano também. Se você pensar 40, 50 anos atrás, mudar um canal de televisão. Você tinha que levantar e mudar o canal de televisão. Hoje é um controle remoto. Abrir um portão de casa, né? Uma escada. Hoje, qualquer edifício que você chegue, você não tem mais escada, ou é elevador, num shopping é escada rolante. As pessoas se acostumaram a fazer tudo de carro. Ninguém mais faz uma caminhada no dia a dia, né? Então, aqueles que criam a consciência de fazer atividade física, ok, eles acabam controlando de certa forma. Mas o que você enxerga hoje, e também um outro aspecto. Antigamente, eu sou de um tempo que na escola a gente tinha muitas atividades esportivas. Eu joguei handebol, joguei vôlei, né? Hoje você não encontra mais isso nas escolas. Hoje, quando a criança tem interesse em fazer, ela precisa procurar clubes, associações, escolinhas particulares. E muitas vezes os pais não conseguem acompanhar esta necessidade. E a criança acaba ficando em casa, é muito videogame, muito celular, joguinho de celular. Então ela ocupa o tempo, mas não ocupa o corpo. E isso está tendo um resultado negativo em relação ao controle de peso. Perfeito. A gente tem aí, então, esses dados, esses números, mas como que é feito, então, esse processo, né? A partir desses 2 anos, feito o tratamento, depende de pessoa para pessoa, pacientes com diabetes, hipertensão também arterial, apneia do sono e outros fatores, né? Gabriel, nós no ambulatório, eu atendo aqui no ambulatório da Uningá, né, um ambulatório específico de cirurgia bariátrica, um trabalho muito bom, né, que é coordenado pela Secretaria de Saúde de Maringá e realizado no hospital pela Uningá, né, então no seu ambulatório e as cirurgias no Hospital Memorial da Uningá. O paciente que a gente recebe, ele já está com a indicação cirúrgica definida. Tá? Então, o que já passou esse paciente? Ele esteve em acompanhamento em uma unidade básica de saúde ou ele foi encaminhado para a especialidade de endocrinologia. Esse é o perfil de paciente que a gente recebe. Por 2 anos. Feito o acompanhamento de 2 anos, caracterizado em sucesso no tratamento clínico, então não deu resultado, ele vem encaminhado para nós. Então, quando ele chega, ele já está pronto para a cirurgia. Você já tem todo aquele histórico dele. Nós já temos, isso a gente recebe, aí nós solicitamos a liberação do procedimento, isso vai para o Estado, para a Secretaria de Estado da Saúde, esse paciente tem autorizado a sua cirurgia, ele retorna e ele inicia o pré-operatório. O pré-operatório ele passa por avaliação de algumas especialidades, cardiologia, endocrinologia não, cardiologia, faz o pré-anestésico, avaliação vascular, pneumologia e outras equipes multidisciplinares, como nutrição, psicologia, fisioterapia. Isso tudo para prepará-lo do ponto de vista psicológico, ponto de vista cultural, que precisa mudar, a relação com a alimentação, porque cultural, né? Agora nós estamos num período propício ao ganho de peso. Por quê? Porque culturalmente
nós vamos acabar nos reunindo com a família, muitas confraternizações. E isso precisa ter o entendimento do paciente também, e ele precisa preparar o corpo dele para receber esse tipo de cirurgia. Aí entra a fisioterapia, entra a nutrição, que vai explicar os tipos de alimento, vai explicar como o paciente deve mastigar, uma coisa básica, né? As pessoas às vezes mastigam muito mal. Em relação aos tipos de alimento, né? A gente fala assim, mas o que é arroz, feijão, carne? Na verdade, você pega tudo que a gente conhece de tipo de comida e resume em 4 alimentos: proteína, gordura, carboidrato e fibra dietética. Tudo acaba caindo nesses 4 tipos de alimentos, né? Para nós que fazemos, para o cirurgião que faz cirurgia bariátrica, o nosso desafio é diminuir o volume de carboidrato, diminuir ao máximo gordura, elevar proteína e fibra dietética. Porque é isso que a gente precisa. Eu preciso que o paciente perca peso, ganhando massa magra. A proporção de massa magra deve aumentar para que ele tenha um melhor resultado a médio e longo prazo. Não adianta eu fazer uma cirurgia, o paciente perder uma quantia grande de peso, mas depois de um tempo ele desnutrir. Não é esse o objetivo da cirurgia. Nós precisamos então causar uma inversão, diminuir massa gorda, ganhar massa magra. E isso a gente faz melhorando a qualidade da alimentação e incentivando o paciente a fazer atividade física. Certo. Agora, doutor Leônidas, quais são os tipos, né, de cirurgias bariátricas, a redução de estômago, né? Então, Gabriel, quando você conversa com o paciente que já foi operado, via de regra, ele fala assim, eu fiz aquela cirurgia que corta, grampeia o estômago, né? Que diminui o estômago. Você tem vários tipos de cirurgias, as principais que a gente utiliza, ou o bypass gástrico ou a gastrectomia vertical. São 2 cirurgias diferentes. No sistema público, basicamente, o que a gente tem oferecido para a grande maioria é o bypass gástrico, no qual a gente faz uma redução do estômago, deixando um estômago que, em média, teria 2 litros, a gente reduz entre 70 a 100 ml e faz um desvio intestinal, levando uma alça intestinal nesse paute gástrico, nesse estômago pequenininho. Com isso, você faz uma restrição alimentar, então não cabe muita comida, e um desvio que causa uma desabsorção. Tá? Então são 2 fatores atuando para a perda de peso no bypass gástrico. E tem um terceiro efeito, esse é menos conhecido, isso é mais recente, que é a velocidade do esvaziamento do bolo alimentar, fazendo com que esse bolo alimentar chegue mais precocemente às porções distais do íleo terminal. O íleo é uma porção do intestino fino. E talvez, os estudos apontam para isso, seja esse o principal fator de melhora metabólica do paciente. Você vai escutar muitos pacientes dizerem o seguinte, eu era diabético e depois da cirurgia eu controlei o diabetes ou curei do diabetes. Né? Não é uma cirurgia que a gente fala em cura, mas com melhor controle do diabetes e outras doenças por causa da perda de peso. Mas esse fator de acelerar o esvaziamento gástrico, fazendo o bolo alimentar chegar rápido no íleo terminal, pelo que os estudos mostram, é o principal fator que controla o metabolismo do paciente. O paciente que entender isso, tá? E associar a isso a atividade física, esse paciente vai para o paraíso. Ele realmente não é paraíso pós-vida, não, é aqui na Terra mesmo. Esse paciente mais e melhor. Tem um resultado fantástico, a qualidade de vida melhora, a qualidade de saúde desse paciente, e os números em exames, né? Isso é traduzido em exames, mostram uma melhora muito grande. Mas no sistema público, basicamente essas 2 cirurgias. A gastrectomia vertical é uma cirurgia no qual a gente só reduz o estômago, né? Não faz nenhum desvio intestinal, a gente reduz o volume do estômago, fazendo com que haja uma restrição importante. E aí tem o efeito secundário, que é o esvaziamento acelerado também. E aí você também passa a ter um controle melhor das doenças metabólicas. Mas isso não depende somente dessa, por exemplo, dessa restrição. Depende da pessoa também, como ela vai se cuidar, né? O bypass é uma cirurgia que oferece uma perda de peso entre 35% e 40% do peso inicial,
e a gastrectomia vertical, uma perda de peso entre 30% e 35% do peso inicial. Um pouco menos, né? O que a gente tem visto que o reganho de peso, a recidiva da obesidade ocorre mais na gastrectomia vertical, mas é uma cirurgia que tem sido muito feita, principalmente nos pacientes privados, de consultório, né? Por quê? Porque no sistema público a gente tem muita dificuldade em conseguir oferecer cirurgia por videolaparoscopia. As cirurgias, via de regra, são realizadas ainda de forma convencional, com corte. É um corte pequeno, mas que isso, para a gastrectomia vertical, torna bastante difícil a cirurgia. A gastrectomia vertical já é uma cirurgia feita, desenvolvida para realização por videolaparoscopia. Então, por isso é uma cirurgia mais realizada para paciente privado, de consultório. Entendi. Entendeu? Em números, em porcentagens, após essas cirurgias desses tipos, qual que é a recuperação? Qual que é o saldo positivo? Você tem mais ou menos a média, eu costumo dizer, os pacientes às vezes ficam meio chateados, mas eu falo sempre, a cirurgia, ela não falha. Nunca falha. Quem falha é o paciente. Que ela vai, reduz, faz... Isso. A totalidade dos pacientes tem uma perda de peso, tem um declínio do seu peso, sempre baseado nesse percentual. Com raríssimas exceções, ele não alcança os 35% de perda de peso inicial. Mas passado, essa perda de peso ela não é de uma vez, ela é gradativa. O paciente perde em torno de 35% do peso até 1 ano e meio após a cirurgia. Depois há uma estabilização do peso até o 2º ano, e do 2º ao 5º ano há um leve reganho de peso em torno de 8 quilos. Veja que aí eu não falei em percentual. Os números mostram, os estudos mostram um número mais específico, até 8 quilos. E a gente considera hoje que até 8 quilos, até o 5º ano, está dentro do esperado. Quando o paciente ele passa disso, aí a gente considera uma falha ou recidiva parcial do peso, até 50% do peso perdido é uma falha parcial. E acima disso, a gente considera uma falha do tratamento. Eu tenho visto uma média em torno de 15% de reganho de peso, de recidiva de obesidade para pacientes com mais de 5 anos. Raramente a gente vê pacientes antes do 3º ano passando desses 8%. Existe, mas não é significativo estatisticamente falando. Entendi. É uma cirurgia que traz um grande benefício. Qual que é o tempo da cirurgia, mais ou menos? A cirurgia propriamente dita é uma cirurgia em média de 1 hora e pouquinho. É uma cirurgia que a gente trabalha bastante, muda bastante coisa, né? Mas é uma cirurgia, tecnicamente falando, muito boa de ser feita. Para o cirurgião, agora falando isso... Uma satisfação assim, né? É uma cirurgia gostosa de fazer, né? Por vídeo é diferente, mas tanto faz, aberta ou por vídeo. Uma cirurgia muito anatômica, muito técnica, exige conhecimento do cirurgião. Aquela coisa, né? Não é para qualquer cirurgião sair fazendo. Talvez lá no começo todos resolveram começar a fazer e nós tivemos aqueles que cumpriram a curva de aprendizado e hoje são grandes cirurgiões. Aqui em Maringá você tem muitos bons cirurgiões fazendo cirurgia bariátrica hoje e alguns acabaram desistindo no meio do caminho. Mas é uma cirurgia que a factibilidade dela é bem positiva, cirurgia gostosa de fazer. Legal. No pós-operatório, a alimentação tem que ser pastosa, o acompanhamento por quanto tempo, até de repente um atleta voltar à atividade, essas coisas. Nesse comentário em relação à alimentação, basicamente assim, o paciente opera hoje, a gente inicia dieta líquida. Alguns grupos iniciam no mesmo dia, tá? Não está errado. No nosso grupo, nós iniciamos uma dieta líquida, com 24 horas de cirurgia. Essa dieta líquida ela é mantida até o 14º dia. Nós não utilizamos no nosso grupo dieta pastosa, tem quem utiliza. O que a gente utiliza daí na 3ª semana é uma dieta fragmentada,
Como se fosse uma papinha de bebê, um arroz, um feijão, muito pouco, na verdade. A gente estimula mais o consumo de proteínas, uma carne moída, um legume refogado, né? Isso vai ser esmagado no garfo, não totalmente, porque o paciente precisa estimular e exercitar a mastigação. E aí ele faz essa fragmentação por uma semana, até ele criar o hábito de mastigar, e aí depois, a partir da quarta semana, ele volta para essa dieta. Uma dieta que tem que ter cuidado, não pode ter grandes pedaços, né? Já que a passagem do estômago para o intestino está ainda diminuída. Então, o paciente, para que ele não tenha entalo, né? Ele não fique entalado com um pedaço de carne, por exemplo. Na verdade, não é uma coisa que a gente percebe muito atualmente. Lá nos primórdios da cirurgia do bypass gástrico, alguns cirurgiões utilizavam um anel ao redor do estômago para aumentar ainda mais a restrição alimentar. Eu não tenho experiência, eu nunca utilizei, né? Alguns utilizaram, mas hoje a gente vê que o benefício não era tão grande ou palpável que valesse a pena o desconforto que esse anel causa. Tem ainda quem usa, é cada vez menos cirurgião utilizando. Então, o paciente ele vai ter esses cuidados. Depois disso, ele vai percebendo por si só o que ele pode e o que ele não pode comer. Vai se adaptando a essa nova fase, uma nova fase. O que a gente pede para o paciente é que ele não tente forçar o volume de alimentação, né? Porque ele come um pouquinho e fica preocupado e fala, meu Deus, estou comendo pouco. Daí ele fala, preciso comer um pouco mais. E aí começa a forçar. Isso não é bom. A gente pede para que o paciente coma até se sentir satisfeito. Sentiu, para, né? E aí ele vai aguardar a próxima refeição. Ao longo do dia ele vai tomar líquidos, né? A gente estimula muito o consumo de líquidos ao longo do dia. A orientação que a gente dá para o paciente é controlar pela cor do xixi. Xixi clarinho, né? Se o xixi está ficando concentrado é porque ele está tomando pouco líquido. Em relação à atividade física, e aí é importante, né? Porque a gente falar sobre isso, porque o que acontece é assim, o paciente, quando você fala para ele atividade física, ele faz um link na hora com academia. E não é isso. Atividade física é aquele exercício, colocar o corpo em movimento de forma rotineira e pré-determinada. Então, desde antes da cirurgia, a gente pede para o paciente se habituar a fazer pequenos movimentos. Então, com um peso de 1 kg em cada mão, fazer flexão de braço, elevação lateral dos braços, né? Fazer movimento superior e elevar os joelhos e movimentar as pernas. Daí você vai falar assim, mas isso é muito pouco. Mas ele não fazia nada. Para quem não fazia nada, isso é infinito, né? Então ele começa assim. E a gente pede para que ele faça também muitas caminhadas. E fazendo essas caminhadas, fazendo esse reforço, né? Com o tempo ele mesmo vai percebendo a necessidade aí então de ir para uma academia. Eu costumo liberar os pacientes do sistema público, porque tem a incisão, no 3º mês para ir para a academia. Quando é paciente consultório, cirurgia laparoscópica, eu libero com 20 dias para fazer atividade física, é muito menos tempo. Perfeito. Poderíamos passar horas aqui conversando sobre esse assunto, mas já está convidado para futuras conversas aqui com a gente, viu? Gabriel, esse é um assunto apaixonante. Realmente existem outros aspectos que a gente poderia estar aqui acrescentando, mas a grosso modo é isso que a gente precisava passar. Te agradeço a oportunidade de estar conversando e me coloco à disposição para que as pessoas fiquem à vontade, depois enviar suas questões para que numa próxima oportunidade a gente possa estar conversando novamente. Muito obrigado. Maravilha, obrigado você pelo seu tempo. Jornal Maringá, serviço de Maringá e região.